Vamos lá. Eu quero que você pegue comigo seu livro de matemática, caderno 2, e abra nas páginas 4, 5 e 6. Enquanto vocês pegam o livro, abrem nas páginas, eu vou dizer quais são os tópicos que nós vamos estudar. Nós vamos estudar apenas 2 tópicos, que são leitura de dados em tabelas e aproximações. Agora que você já teve tempo de pegar seu livro e abrir nas páginas, você deu de cara com uma tabela. Nessa tabela, o que é a tabela? Tabelas são dados, números e informações de uma pesquisa, organizados em linhas, colunas e fileiras. Aqui nessa primeira linha da nossa tabela, apresenta o título da nossa pesquisa. O que é o título? Título é o nosso assunto principal da nossa pesquisa, o tema. Na segunda linha, vemos que ela já está dividida em colunas. A primeira linha apresenta o título. O nosso título é População com menos de 60 anos no Brasil, no nosso país. Na segunda linha, a gente vê que ela já está dividida em colunas, o que significa que teremos de ter mais atenção. Na primeira coluna está escrito faixa etária, ou seja, idade. Na segunda coluna está escrito número aproximado de indivíduos, ou seja, na primeira coluna indica a faixa etária, a idade, e na segunda coluna indica o número de pessoas com essa idade. Na nossa primeira coluna está escrito lá 0 a 4. O que é esse 0 a 4? Significa a idade, ou seja, 0 a 4 anos. E logo ao lado temos o número de pessoas, número estimado, ou seja, um número aproximado. Não é um dado certo, exato. Já está dizendo número aproximado, ou seja, número próximo de pessoas com essa idade. E assim nas outras linhas. Quero que você olhe com muita atenção todas as linhas, todas as colunas, os números, idade, dados. Olhe tudo direitinho. Página seguinte, na página 5, temos uma folha de exercício com 6 questões. Lá, todas as perguntas estão baseadas na tabela. Então, preste muita atenção, leia com calma e resolva essas questões. Agora, falaremos sobre o segundo tópico, que é aproximações. Você sabe o que é aproximação? A aproximação, ela tem muitos significados. Na língua portuguesa ela tem um, na língua de artes ela tem outro, mas na matemática, aproximação significa determinação de um valor próximo a um valor. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, bem fácil para vocês. 45 é próximo de 50. Isso é um exemplo de aproximação. Só que 45 é mais próximo de 50 do que de 60. Ou seja, não é um valor exato, é um valor próximo. Para aproximar 154.873, podemos pensar de muitas formas. E uma delas é que 154.837 é mais próximo de 155.000 do que de 154.000. Aqui temos mais um exemplo de aproximação. Logo embaixo, a gente tem um exemplo de uma pesquisa que diz: mais de 234.000 cães e gatos foram vacinados contra a vacina da raiva. O que isso quer dizer? Logo embaixo dessa frase tem a fonte dessa pesquisa, ou seja, é uma fonte segura, é uma pesquisa que realmente existiu. Ou seja, lá nessa pesquisa, nessa fonte, tem um número exato. Se na frase está dizendo mais de 234.000, mas lá na fonte da pesquisa tem um número exato.
Por exemplo, pode ter sido 234.843. E por último, vemos aqui outra forma de escrever os números grandes. Para que a gente não perca muito tempo escrevendo grandes quantidades de zero, podemos simplificar apenas escrevendo a classe indicada. Aí embaixo, nessa pequena tabela, podemos ver um exemplo. Do seu lado esquerdo da primeira linha, está escrito 500000. E no seu lado direito, na primeira linha da tabela, está escrito primeiro número e a classe indicada, 5 milhões. Mas no caso de números com algarismos diferentes de zero, como 1,5 milhão ou 25.600, separamos eles com vírgulas, as duas classes, e indicamos o nome da maior das classes, como no exemplo abaixo. Então, a nossa aula de matemática foi essa. Qualquer dúvida é só entrar em contato.